Às vezes a vida nos coloca em caminhos de humilhação para nos preparar para um destino maior. Naquela casa de luxo em Campina Grande, eu era invisível para todos, exceto para ele. E essa atenção mudaria minha vida para sempre. Olá, meus queridos. Eu sou a vovó Maria das Dores. Tenho 88 anos hoje. E o coração cheio de histórias para contar. Antes de começar essa história que mudou completamente minha existência, queria pedir para vocês curtirem esse vídeo, se inscreverem no canal e me contarem nos comentários de onde estão assistindo. É uma alegria saber que minhas histórias chegam em tantos lugares diferentes. Hoje vou contar para vocês como saí da pobreza e da humilhação, para descobrir uma força que nunca soube que possuía, como uma noite de má decisão levou a 20 anos de segredos, e como o amor e o perdão podem curar até as feridas mais profundas. Esta história se passa em Campina Grande, Paraíba, começando em 1965, quando eu tinha apenas 18 anos e trabalhava para uma das famílias mais respeitadas da cidade. Eu era jovem, desesperadamente pobre e completamente sozinha no mundo. Minha mãe havia falecido de tuberculose no ano anterior, me deixando apenas com uma mala de papelão e uma determinação ardente de sobreviver. O trabalho na mansão dos Cavalcante veio através de um programa de caridade da igreja. E eu estava tão grata por ter trabalho fixo e um teto sobre minha cabeça, que teria esfregado o chão com as próprias mãos, se me pedissem. Doutor Antônio Cavalcante de Albuquerque era o cardiologista mais prestigioso de Campina Grande. Um homem cuja reputação de salvar vidas era igualada apenas pela posição social de sua família. A mansão dos Cavalcante ficava no centro da cidade, com jardins bem cuidados, lustres de cristal e mais cômodos do que eu conseguia contar na primeira semana. Dona Francisca Cavalcante era o que as pessoas chamavam de tradicional família nordestina. Gerações de riqueza que se mostravam em sua postura perfeita, seus vestidos que nunca pareciam amassar e a forma como ela conseguia fazer alguém se sentir pequeno apenas com um olhar. Francisca me tratava exatamente como o que eu era. Empregada que deveria permanecer invisível, a menos que fosse especificamente necessária. Ela deixava listas detalhadas de tarefas todas as manhãs, escritas com sua caligrafia perfeita, e esperava que tudo fosse completado impecavelmente até o fim da tarde. Maria das Dores, dizia sem levantar os olhos de suas revistas sociais. Certifique-se de limpar atrás dos porta-retratos hoje. Dona Conceição mencionou que a menina dela sempre esquece os detalhes. E eu simplesmente não posso ter esse tipo de negligência em minha casa. Aprendi rapidamente a antecipar suas necessidades. A me mover silenciosamente pela casa como um fantasma. A falar apenas quando me dirigiam a palavra. Era um trabalho solitário, mas pagava bem o suficiente para eu alugar um quartinho acima da lavanderia da Dona Socorro, no centro da cidade. E estava construindo uma pequena poupança pela primeira vez na vida. Achei que tinha sorte de ter encontrado tanta estabilidade após a morte de minha mãe. Dr. Antônio era diferente de sua esposa de maneiras que confundiam meu jovem coração. Onde Francisca era fria e distante, ele era caloroso e cordial. Me cumprimentava todas as manhãs com um sorriso genuíno que chegava aos olhos. Perguntava sobre meus planos de fim de semana e, às vezes, elogiava a forma como eu arrumava as flores em seu consultório. Você tem um olho natural para a beleza, Maria das Dores, me disse uma vez, e guardei essas palavras como tesouro por dias. Olhando para trás agora, com 8 décadas de experiência, posso ver como calculada era sua gentileza. Como ele estava me preparando para algo que eu era inocente demais para entender. Mas aos 18 anos, faminta por qualquer tipo de atenção positiva depois de perder minha mãe, confundi sua manipulação com cuidado genuíno. Achei que ele me via como mais do que apenas a empregada, que talvez reconhecesse algo especial em mim que outros não viam. A casa seguia uma rotina previsível que aprendi de cor. Segundas-feiras eram para a limpeza profunda dos cômodos de baixo.
terças para quartos e banheiros de cima, quartas para lavanderia e passar roupa, quintas para compras e preparação das refeições, sextas para polir prata e cristais e sábados para qualquer tarefa especial que Francisca julgasse necessária. Domingos eram meu dia de folga, que eu geralmente passava na biblioteca ou caminhando pelas ruas de Campina Grande, sonhando com um futuro que parecia tão distante quanto a lua. A prática médica do Dr. Antônio o mantinha ocupado na maioria dos dias, mas as noites frequentemente o encontravam em seu consultório particular, lendo revistas médicas ou trabalhando em artigos que mais tarde seriam publicados em periódicos prestigiosos. Às vezes eu levava café ou chá para ele, e ele pausava seu trabalho para conversar comigo sobre meu dia, minhas esperanças, meus pensamentos sobre os livros que pegava emprestado na biblioteca. Essas conversas me faziam sentir inteligente e valorizada, de maneiras que nunca havia experimentado antes. Você é inteligente demais para passar a vida limpando casas, Maria das Dores. Ele me disse uma noite no final de outubro. Já pensou em voltar a estudar? Talvez aprender uma profissão? Sua preocupação parecia tão genuína, tão carinhosa, que me vi compartilhando sonhos que nunca havia falado em voz alta. Sonhos de talvez me tornar professora, de ter uma família algum dia, de construir uma vida que importasse. Francisca começou a viajar com mais frequência naquele outono, visitando a irmã em Recife ou as amigas do colégio em João Pessoa. Essas viagens geralmente duravam vários dias, deixando o doutor Antônio sozinho na casa grande. Durante esses períodos, nossas conversas se tornaram mais longas e pessoais. Ele perguntava sobre minha infância, a doença de minha mãe, meus medos sobre o futuro. Eu sentia que ele realmente me via como pessoa, não apenas como a moça que limpava sua casa. A noite que mudou tudo começou inocentemente. Era uma quarta-feira em novembro, e Francisca havia partido naquela manhã para uma visita de uma semana à irmã. Eu estava terminando minhas tarefas habituais, polindo a prataria na sala de jantar, quando o Dr. Antônio apareceu na porta. Ele estava vestido mais casualmente que o usual, gravata afrouxada, mangas arregaçadas, parecendo mais jovem e acessível do que eu jamais o havia visto. Maria das Dores, disse com aquele sorriso caloroso que sempre fazia meu coração acelerar. Você tem trabalhado tanto ultimamente, e eu detesto a ideia de você voltar para aquele quartinho pequeno para jantar sozinha novamente. Que tal jantar comigo esta noite? Odeio comer nesta sala de jantar grande sozinho quando Francisca não está. O convite me pegou completamente desprevenida. Em todos os meses trabalhando ali, nunca havíamos compartilhado uma refeição. Nunca havíamos cruzado aquela linha invisível entre patrão e empregada. Todo instinto deveria ter me alertado que aquilo era território perigoso. Mas eu tinha 18 anos, estava solitária e tão faminta por companhia que sua oferta pareceu um presente do céu. Tem certeza de que seria apropriado, Dr. Antônio? Perguntei, minha voz mal acima de um sussurro. Ele riu gentilmente, como se minha preocupação fosse tocante, ao invés de prática. Somos ambos adultos, Maria das Dores, e ambos estamos sozinhos esta noite. Não há nada inadequado em compartilhar uma refeição e alguma conversa. Além disso, acrescentou com uma piscadela conspirativa, o que Francisca não souber não vai machucá-la. Isso deveria ter sido meu aviso. A forma casual como ele dispensou a possível desaprovação de sua esposa. A implicação de que estaríamos compartilhando segredos. Mas eu estava lisonjeada demais, grata demais por sua atenção para reconhecer as bandeiras vermelhas, que parecem tão óbvias agora. Ajudei-o a preparar o jantar, algo que nunca havia feito antes. Trabalhamos juntos na cozinha, e ele me contou histórias sobre seus dias de faculdade de medicina. Me fez rir com imitações de seus colegas mais pomposos. Me tratou como igual de maneiras que fizeram minha cabeça girar de felicidade. Abri uma garrafa de vinho, algo que eu nunca havia provado antes.
e serviu taças generosas para nós dois. As novas amizades, disse, erguendo sua taça. E bati a minha contra a dele com um sorriso que provavelmente revelou demais de minha paixonite inocente. O vinho me fez sentir sofisticada e confiante, como o tipo de mulher que pertencia às salas de jantar elegantes com taças de cristal e talheres de prata. Dr. Antônio estava encantador e atencioso, pedindo minhas opiniões sobre tudo, desde eventos atuais até literatura, me fazendo sentir inteligente e importante. Quando elogiou minha aparência, dizendo que eu estava linda à luz das velas, senti como se estivesse vivendo um conto de fadas. Depois do jantar, sugeriu que nos mudássemos para a sala de estar para café e mais conversa. O vinho havia me deixado corajosa o suficiente para fazer perguntas que nunca ousaria fazer sóbria, sobre seu trabalho, suas viagens, seus sonhos além da medicina. Ele respondeu tudo com paciência e aparente honestidade, criando uma intimidade que parecia emocionante e perigosa. Quando se aproximou de mim no sofá, quando começou a tocar minha mão enquanto falava, quando me disse que eu era diferente de qualquer mulher que já havia conhecido, eu estava embriagada demais pela atenção e pelo vinho para reconhecer que estava sendo seduzida por um manipulador expert. Suas palavras eram como mel, doces e impossíveis de resistir. Maria das Dores, disse suavemente, tomando ambas as minhas mãos nas suas. Você é tão jovem e linda, tão cheia de vida e possibilidades. Me pego pensando em você mesmo quando não deveria, imaginando como seria se as circunstâncias fossem diferentes. Meu coração estava acelerado enquanto ele se aproximava, suas intenções tornando-se inconfundivelmente claras. Eu deveria ter saído então, deveria ter lembrado do meu lugar e meus princípios, mas estava me afogando em sentimentos que nunca havia experimentado antes. Quando me beijou, gentil no início e depois com paixão crescente, senti como se estivesse despertando para a vida pela primeira vez. Eu não posso, sussurrei contra seus lábios, mesmo quando meu corpo traiu minhas palavras ao não se afastar. Você pode, murmurou, sua voz hipnoticamente persuasiva. Nós dois podemos. Apenas por esta noite vamos esquecer tudo o mais e apenas ficar juntos. Eu vou cuidar de você, Maria das Dores. Sempre vou cuidar de você. Essas palavras, sempre vou cuidar de você, foram o que finalmente derrubou minhas últimas defesas. Em meu coração ingênuo de 18 anos, as ouvi como uma promessa de amor, de um futuro juntos, de segurança e pertencimento. Não entendi que eram apenas palavras projetadas para conseguir o que ele queria, que homens como o doutor Antônio vinham dizendo tais coisas para moças como eu, por gerações, sem significar uma única sílaba. Quando me conduziu escada acima para o quarto de hóspedes, o segui voluntariamente, acreditando que aquela noite era o começo de algo lindo, ao invés do fim de minha inocência. Naquele quarto elegante com suas cortinas de seda e lençóis caros, me entreguei a um homem que achei que me amava. Um homem que acreditei que mudaria minha vida para melhor. A manhã seguinte trouxe a realidade desabando com clareza devastadora. Acordei sozinha no quarto de hóspedes. Luz do sol entrando pelas janelas que eu havia limpado apenas dias antes, vestindo uma camisola de seda que não me lembrava de ter vestido. Dr. Antônio estava em lugar nenhum. E a casa parecia diferente, fria e inóspita de maneiras que nunca havia sido antes. Me vesti rapidamente com minhas roupas de trabalho e desci, esperando encontrá-lo no café da manhã, esperando algum reconhecimento do que havia acontecido entre nós, alguma confirmação de que a noite anterior havia significado algo para ele também. Em vez disso, encontrei um bilhete na mesa da cozinha, escrito com sua caligrafia precisa. Maria das Dores. Tive uma cirurgia cedo esta manhã. Por favor, continue com suas tarefas regulares hoje. A senhora Francisca retorna amanhã à noite. Era isso. Nenhuma menção ao nosso jantar, nossa conversa, nossa noite juntos. Nenhuma referência às promessas que havia feito
ou ao futuro que havia implicado. Apenas instruções para continuar com minhas tarefas regulares como se nada tivesse mudado. Como se eu não tivesse lhe dado tudo o que tinha para dar. Passei aquele dia em transe, executando os movimentos de limpeza e organização, enquanto minha mente girava com confusão e pavor crescente. Havia imaginado a ternura em sua voz, as promessas que havia feito. O vinho havia distorcido minha memória de suas palavras? Ou pior, havia completamente mal entendido o que aquela noite significou para ele. Quando retornou para casa naquela noite, esperei ansiosamente por algum sinal de reconhecimento. Algum reconhecimento da intimidade que havíamos compartilhado. Em vez disso, me cumprimentou exatamente como sempre havia feito. Educadamente, distantemente, como se eu fosse simplesmente a empregada executando suas tarefas. Os sorrisos calorosos, as perguntas pessoais, o interesse genuíno em meus pensamentos e sonhos. Tudo havia desaparecido tão completamente como se nunca tivesse existido. Tentei chamar sua atenção, encontrar algum momento privado onde pudéssemos conversar, mas ele parecia estar me evitando deliberadamente. Quando finalmente juntei coragem para me aproximar dele em seu consultório naquela noite, ele levantou os olhos de sua revista médica com surpresa educada, como se não pudesse imaginar que negócio eu poderia ter com ele. "Há algo que você precisa, Maria das Dores?" Perguntou no mesmo tom que poderia usar com qualquer criada. A rejeição casual em sua voz despedaçou algo dentro de mim. "Doutor, Antônio", disse, minha voz tremendo. "Sobre a noite passada?" "Noite passada?" Ele pareceu genuinamente confuso. "Receio não saber o que você quer dizer. Trabalhei até tarde e fui direto para a cama. Há algum problema que eu deveria saber?" A mentira foi tão suave, tão convincente, que por um momento quase acreditei que havia imaginado tudo. Mas ainda podia sentir o fantasma de suas mãos em minha pele. Ainda podia sentir o gosto do vinho que havíamos compartilhado. Ainda podia ouvir as promessas que sussurrou na escuridão. "Deixa pra lá", sussurrei, recuando em direção à porta. Devo ter ficado confusa. Ele já estava olhando de volta para sua revista antes de eu sair da sala, me dispensando tão completamente como se eu fosse uma mosca que havia brevemente perturbado sua concentração. As próximas 3 semanas passaram em uma névoa de confusão e pavor crescente. Dr. Antônio continuou a me tratar com indiferença educada. E Francisca retornou de sua viagem com sua lista usual de demandas e críticas. Me atirei no trabalho, esperando que a rotina de alguma forma fizesse sentido do caos em meu coração e mente. Mas meu corpo estava mudando de maneiras que me aterrorizavam. O enjoo matinal começou gradualmente. Apenas uma sensação estranha quando acordava, que atribuía ao estresse e sono ruim. Mas conforme os dias passaram e a náusea piorou, conforme meu ciclo mensal falhou em chegar como esperado, a terrível verdade começou a me ocorrer. Estava grávida do filho de Dr. Antônio e não tinha ideia de como contar para ele ou o que esperar quando contasse. O homem que havia prometido cuidar de mim para sempre nem conseguia reconhecer que havíamos passado uma noite juntos. Como reagiria a notícias que ameaçariam tudo o que havia construído? Seu casamento, sua reputação, sua posição na comunidade. Passei noites sem dormir caminhando pelo chão de meu quartinho, minha mão pressionada contra minha barriga ainda lisa, tentando descobrir o que fazer. Ir até ele parecia impossível, mas não fazer nada era igualmente impensável. Eu tinha 18 anos, sozinha no mundo, grávida de um homem casado que já havia demonstrado sua capacidade para negação e engano. Finalmente, após um mês de agonia e indecisão, o encontrei sozinho em seu consultório uma noite. Minhas mãos estavam tremendo enquanto bati na moldura da porta. E minha voz era mal audível quando perguntei se podia falar com ele sobre algo importante. Ele levantou os olhos de seus papéis com irritação suave, como se eu estivesse interrompendo algo muito mais significativo do que qualquer coisa que uma empregada doméstica pudesse ter a dizer. "O que é, Maria das Dores? Estou bastante ocupado esta noite."
As palavras ficaram presas em minha garganta como pedras. Como você conta a um homem que fingiu que você não existe que ele vai ser pai? Como você revela um segredo que poderia destruir sua vida quando ele deixou claro que você não significa nada para ele? Doutor Antônio, finalmente consegui sussurrar. Preciso lhe contar algo sobre o que aconteceu naquela noite quando Dona Francisca estava em Recife. Seu rosto ficou completamente vazio. E por um momento pensei que ele poderia continuar a farsa de não se lembrar. Mas algo em minha expressão deve ter o convencido de que a negação não era mais possível. "O que sobre isso?" perguntou friamente, sua voz carregando um aviso de que eu estava me aventurando em território perigoso. "Eu vou ter um bebê", disse simplesmente, as palavras caindo entre nós como bombas. O silêncio que se seguiu pareceu se estender por horas. Observei seu rosto passar por emoções. Surpresa, raiva, cálculo e finalmente um tipo de fúria fria que fez meu sangue congelar nas veias. "Isso é impossível", disse finalmente, sua voz mortalmente quieta. "E mesmo se fosse verdade, certamente não tem nada a ver comigo." A crueldade casual de sua negação me atingiu como um golpe físico. Este era o homem que havia me segurado ternamente, que havia sussurrado promessas em meu ouvido, que havia tomado minha virgindade com palavras de amor e proteção. Agora estava me olhando como se eu fosse algo desagradável que havia encontrado na sola de seu sapato. "Mas, doutor Antônio", disse desesperadamente, "o senhor disse que cuidaria de mim. O senhor prometeu." "Eu não prometi nada", interrompeu bruscamente. "Se você está com problemas, não é minha responsabilidade resolver. Sugiro que descubra sua situação rapidamente e silenciosamente, antes de fazer algo que nós dois iremos nos arrepender." A ameaça era inconfundível. E finalmente entendi o tipo de homem com quem estava lidando. A pessoa calorosa e carinhosa que me havia seduzido havia sido uma encenação, uma persona cuidadosamente construída, projetada para conseguir o que queria. O verdadeiro Antônio Cavalcante era este homem frio e calculista que poderia destruir a vida de uma jovem mulher sem perder um momento de sono. Fugi de seu consultório com lágrimas escorrendo pelo rosto, finalmente entendendo que estava completa e totalmente sozinha. O conto de fadas que havia estado vivendo acabou, e a dura realidade de minha situação estava apenas começando a afundar. O retorno de Francisca de Recife na manhã seguinte marcou o início do fim de meu tempo naquela casa. Algo havia mudado na atmosfera. Se Dr. Antônio havia dito algo para ela, ou se ela simplesmente havia sentido atenção, nunca soube. Mas ela começou a me observar mais de perto. Seus olhos frios, seguindo cada movimento meu com suspeita que fazia minha pele arrepiar. Tentei continuar com minha rotina normal, esperando contra essa esperança que, de alguma forma, pudesse esconder minha condição tempo suficiente para descobrir o que fazer. Mas a gravidez tem sua própria linha do tempo, e meu corpo já estava começando a trair meu segredo de maneiras que não podia controlar. O enjoo matinal foi o primeiro sinal que se tornou impossível de esconder. Eu corria para o banheiro entre tarefas, esperando que ninguém notasse. Mas os olhos afiados de Francisca não perdiam nada. Ela começou a fazer comentários cortantes sobre minha constituição delicada e minha incapacidade de aguentar um dia completo de trabalho. "Realmente, Maria das Dores", disse uma manhã depois que eu havia ficado violentamente enjoada. "Se você não está bem o suficiente para executar suas tarefas adequadamente, talvez devesse considerar se esta posição é certa para você." A ameaça era clara, mas eu estava presa. Precisava desesperadamente do emprego, precisava da renda e do teto sobre minha cabeça. Mas sabia que era apenas questão de tempo antes que minha gravidez se tornasse óbvia para todos. Estava presa em uma situação impossível sem boas opções e ninguém para quem me voltar em busca de ajuda. A confrontação que havia temido finalmente veio numa manhã fria de dezembro. Estava limpando o quarto de Francisca quando uma onda de náusea me atingiu tão súbita e violentamente que mal consegui chegar ao banheiro particular dela
antes de ficar doente. Quando emergi, pálida e tremendo, ela estava parada na porta com uma expressão de compreensão fria em seu rosto. "Há quanto tempo?" perguntou simplesmente. Não havia mais sentido em mentir. 3 meses, sussurrei. Francisca assentiu lentamente, como se confirmasse algo que já suspeitava. "E suponho que espera que acreditemos que esta é algum tipo de concepção imaculada?" O sarcasmo em sua voz era como ácido, queimando o último de minha esperança de que esta situação pudesse de alguma forma ser resolvida com dignidade intacta. "Dona Francisca, eu nunca quis que isso acontecesse." "Claro que não", disse com um riso amargo. "Jovens mulheres como você nunca querem. Vocês apenas acidentalmente seduzem homens casados e engravidam por engano. Como conveniente. A injustiça de sua acusação, me pintando como a sedutora quando seu marido havia sido aquele, com todo o poder, toda a experiência, toda a manipulação, fez minha raiva explodir pela primeira vez desde que este pesadelo começou. "Não foi assim", disse minha voz mais forte do que esperava. "Ele me disse que se importava comigo. Ele fez promessas." "Promessas?" A risada de Francisca era como vidro se quebrando. "Que tipo de promessas um homem como meu marido poderia possivelmente fazer para uma moça como você? Você realmente pensou que ele me deixaria por uma empregada doméstica? Imaginou-se se mudando para este quarto, tomando meu lugar na sociedade?" A forma como ela disse, "uma moça como você", deixou claro exatamente o que pensava de mim. Pobre, sem educação, descartável. Em sua mente, eu não era nada mais que um inconveniente temporário. Um problema para ser resolvido rapidamente e silenciosamente. "Eu nunca pensei em tomar seu lugar", disse honestamente. "Apenas acreditei nele quando disse que se importava comigo." A expressão de Francisca suavizou ligeiramente, e por um momento pensei ver algo como pena em seus olhos. Mas foi rapidamente substituída pelo pragmatismo frio que havia governado toda a sua vida. "Bem", disse energicamente, "acreditar e realidade são 2 coisas diferentes. A questão agora é o que vamos fazer sobre esta situação." Ela desapareceu em seu closet e emergiu com sua bolsa, da qual extraiu um envelope grosso. 3 meses de salário, disse, estendendo para mim. Mais que generoso nas circunstâncias. Encarei o envelope, entendendo que representava o fim de meu emprego, o fim de minha estabilidade, o fim de qualquer esperança que pudesse ter tido de segurança durante minha gravidez. "Dona Francisca, por favor", disse desesperadamente. "Preciso deste emprego. Não tenho para onde ir." "Deveria ter pensado nisso antes de decidir seduzir meu marido", respondeu friamente. "Arrume suas coisas. Quero você fora desta casa dentro de 1 hora." A injustiça de sua acusação doeu, mas discutir seria inútil. Em sua versão dos eventos, eu era a vilã que havia corrompido seu marido inocente. A verdade, que ele havia deliberadamente perseguido e seduzido uma empregada de 18 anos, era ameaçadora demais para sua visão de mundo para ser reconhecida. Enquanto arrumava meus pertences escassos na mesma mala de papelão com que havia chegado 9 meses antes, pude ouvir Francisca ao telefone no quarto ao lado, provavelmente ligando para suas amigas para espalhar sua versão dos eventos. Até à noite, todos em seu círculo social saberiam que os Cavalcante haviam sido forçados a dispensar sua empregada doméstica por comportamento inadequado. Saindo daquela mansão com minha mala e o envelope de Francisca, senti como se estivesse caminhando para um abismo. Campina Grande de repente parecia enorme e hostil, cheia de pessoas que julgariam uma moça grávida sem marido, sem família e sem perspectivas. O conto de fadas havia acabado, e o verdadeiro pesadelo estava apenas começando. Naquela primeira noite numa pensão do centro da cidade, deitada numa cama estreita num quarto que cheirava a desinfetante e desespero de outras pessoas, coloquei minha mão em minha barriga ainda lisa e fiz uma promessa à vida crescendo dentro de mim. "Não sei como, meu pequeno,
mas vou garantir que você tenha tudo que eu nunca tive: amor, segurança e uma mãe que nunca vai te abandonar, não importa o que aconteça. Era uma promessa que moldaria cada decisão que faria pelos próximos 20 anos, através de lutas que ainda não podia imaginar e triunfos que nunca ousei sonhar. Mas naquele momento, sozinha e com medo num quarto estranho, era a única coisa que me impedia de desistir completamente. O inverno de 1965 foi o mais difícil da minha vida. Encontrar trabalho visivelmente grávida era quase impossível numa sociedade que via mães solteiras como fracassos morais. Os poucos empregadores que não me dispensavam imediatamente ofereciam salários tão baixos que não cobririam nem as despesas mais básicas de vida. E a maioria desses empregos desaparecia assim que minha condição se tornava óbvia demais para ignorar. Dona Carmen, a viúva idosa que administrava a pensão, se tornou meu primeiro anjo durante aqueles meses sombrios. Era uma mulher prática que havia criado 6 filhos sozinha depois que seu marido morreu na Segunda Guerra Mundial. E reconhecia desespero quando via. Quando lutei para fazer meus pagamentos de aluguel, ela silenciosamente ofereceu maneiras de trabalhar em parte do que devia, ajudando com lavanderia, cozinhando refeições para os outros residentes, limpando as áreas comuns. "Filha", me disse uma noite enquanto dobrávamos lençóis juntas no porão, "já vi muitas moças na sua situação ao longo dos anos. Algumas deixam isso destruí-las, mas as espertas usam isso para descobrir o quão fortes realmente são. Você me parece uma das espertas." Sua gentileza veio sem julgamento ou perguntas sobre como havia chegado à minha situação. Ela simplesmente viu uma jovem mulher necessitada e ofereceu ajuda de maneiras que preservavam minha dignidade, enquanto forneciam apoio prático. Foi a primeira vez desde deixar a casa dos Cavalcante que alguém me tratou como um ser humano digno de respeito. Os outros residentes da pensão eram principalmente pessoas da classe trabalhadora, lutando para sobreviver. Garçonetes, operários de fábrica, balconistas e trabalhadores que estavam economizando dinheiro para algo melhor ou se recuperando de algum revés em suas vidas. Muitos deles tinham suas próprias histórias de dificuldade e desapontamento e me aceitaram em sua pequena comunidade, sem bisbilhotar meus negócios pessoais. Dona Socorro da lavanderia se provou ser outra fonte inesperada de apoio. Era uma imigrante que havia vindo do interior com o marido nos anos 1940, planejando construir uma vida melhor para seus filhos. Quando o marido morreu inesperadamente, se viu sozinha com 5 crianças pequenas e um negócio fracassando. Através de pura determinação e dias de trabalho de 16 horas, havia transformado a lavanderia numa empresa modestamente bem-sucedida. "Você trabalha duro, você é honesta, você cuida do seu bebê", me disse em seu português simples, mas expressivo quando me aproximei dela sobre trabalho de meio período. "Isso é tudo que importa. Outras pessoas, elas falam demais, pensam de menos." Dona Socorro me ofereceu um acordo que se tornaria a fundação de nossa sobrevivência. Eu poderia trazer o bebê comigo quando nascesse, trabalhando horários flexíveis que se ajustassem às suas necessidades, em troca de salários que cobririam nossas despesas básicas. Não era trabalho glamouroso. Separar roupas, operar máquinas de lavar industriais, dobrar cargas infinitas de roupas de outras pessoas. Mas era trabalho honesto que me permitiria sustentar meu filho. Conforme minha gravidez progredia e meu corpo mudava, desenvolvi rotinas que me mantinham sã e focada no futuro, ao invés de ficar remoendo erros do passado. Manhãs eram para procurar emprego e fazer recados, tardes para qualquer trabalho que pudesse encontrar, noites para ler livros sobre parto e criação de filhos que pegava emprestado na biblioteca pública. A biblioteca se tornou meu refúgio, um lugar onde podia me educar sobre maternidade e sonhar com o tipo de mãe que queria ser. Li tudo o que pude encontrar sobre desenvolvimento infantil, nutrição, educação
e criação de lares amorosos com orçamentos limitados. Conhecimento se tornou minha armadura contra o medo e incerteza que ameaçavam me sobrecarregar. A parte mais difícil não era o desconforto físico, ou mesmo as lutas financeiras. Era a solidão esmagadora. Aos domingos eu caminhava por bairros residenciais e observava famílias indo à igreja juntas. Pais carregando crianças pequenas nos ombros. Mães empurrando carrinhos, enquanto irmãos mais velhos corriam à frente. Me perguntava se meu filho algum dia experimentaria esse tipo de felicidade familiar, simples e natural. Às vezes, em meus momentos mais fracos, me pegava fantasiando que Dr. Antônio recuperaria o juízo, perceberia o que havia jogado fora e nos resgataria de nossas circunstâncias. Sabia que era tolice. Ele havia deixado sua posição perfeitamente clara. Mas a esperança, às vezes, era a única coisa que me fazia passar pelas noites mais sombrias. O nascimento se aproximando me enchia com medidas iguais de excitação e terror. Nunca havia estado muito perto de bebês, e a responsabilidade de cuidar de um ser humano completamente indefeso parecia avassaladora. E se eu fizesse algo errado? E se não fosse capaz de fornecer o amor e segurança que meu filho precisaria? E se os danos de minha própria infância difícil me tornassem incapaz de ser uma boa mãe? Mas enquanto estava deitada na cama à noite, sentindo o bebê se mover dentro de mim, um amor protetor feroz me lavava, que era diferente de qualquer coisa que já havia experimentado. Esta criança poderia ter sido concebida em engano e nascida em circunstâncias difíceis, mas seria amada completa, incondicionalmente e para sempre. José Roberto nasceu numa manhã nevada de fevereiro de 1966, na enfermaria de caridade do Hospital Geral de Campina Grande. O trabalho de parto foi longo e difícil, piorado pelo fato de que eu estava completamente sozinha, sem marido segurando minha mão, sem mãe oferecendo conforto, sem família esperando para celebrar a chegada de uma nova vida. Apenas eu e a equipe médica eficiente mas distante, que tratava casos de caridade com competência profissional, mas pouco calor. Mas no momento em que o colocaram em meus braços, tudo mudou. Toda a dor, medo e solidão dos meses passados derreteram quando olhei no rostinho minúsculo do ser humano mais perfeito que já havia visto. Ele era lindo, com cabelo escuro que capturava a luz, características delicadas, e quando finalmente abri os olhos, vi que eram do mesmo marrom profundo de seu pai. "Olá, meu menino doce", sussurrei, lágrimas escorrendo pelo meu rosto. "Eu sou sua mamãe e te amo mais do que você jamais saberá. Vamos cuidar um do outro, você e eu. Vamos ficar bem." A semelhança com o Dr. Antônio era inconfundível e só se tornaria mais pronunciada conforme José crescia. Era ao mesmo tempo uma bênção e uma maldição. Um lembrete constante da noite que havia mudado minha vida, mas também prova do milagre que havia surgido daquele erro. Esta criança linda valia cada momento de dificuldade, cada sacrifício que teria que fazer. Trazer José para casa naquele quartinho pequeno, acima da lavanderia de Dona Socorro, foi ao mesmo tempo maravilhoso e aterrorizante. Nunca havia sentido amor tão avassalador por outro ser humano, mas também estava paralisada pela responsabilidade de mantê-lo seguro, saudável e feliz, com recursos tão limitados. Dona Carmen se provou inestimável durante aquelas primeiras semanas de maternidade. Me ensinou como dar banho em José sem derrubá-lo, como interpretar seus diferentes choros, como confiar em meus instintos maternos, quando nada mais fazia sentido. "Você tem bons instintos, Maria das Dores", me dizia quando duvidava de mim mesma. "Aquele menino tem sorte de ter você como mãe." Dona Socorro foi igualmente solidária, criando um canto de berçário improvisado na lavanderia, onde José podia dormir seguramente enquanto eu trabalhava. Os clientes regulares se afeiçoaram a ele, e várias mulheres idosas se revezavam segurando-o quando estava irritado ou quando eu precisava lidar com as máquinas pesadas. Bebê lindo!
Dona Socorro dizia orgulhosamente, como se José fosse seu próprio neto. Esperto como a mãe, forte como a mãe. Vai fazer grandes coisas algum dia. Conforme José cresceu de bebê para criança pequena, sua semelhança com o pai se tornou impossível de ignorar. Ele tinha as características aristocráticas de Dr. Antônio, seu porte confiante e a mesma inteligência intensa que fazia as pessoas prestarem atenção. Mas também tinha qualidades que gostava de pensar que vinham de mim. Uma natureza gentil, bondade genuína para com os outros e uma empatia instintiva por qualquer um que parecesse triste ou solitário. As perguntas sobre seu pai começaram quando ele tinha idade suficiente para notar que outras crianças tinham papais que voltavam do trabalho para casa, os levavam ao parque e liam histórias na hora de dormir. "Onde está meu papai?" se tornou sua frase favorita por volta dos 2 anos, geralmente perguntada nos lugares mais públicos possíveis. O mercado, a biblioteca, o parquinho. Havia me preparado para este momento, criando uma história que era segura e apropriada para a maidade, enquanto continha verdade suficiente para satisfazer sua curiosidade, sem sobrecarregá-lo com complicações adultas. Papai era um homem muito bom, que nos amava muito, eu lhe diria. Mas ele teve que ir para o céu antes de você nascer. Ele cuida de nós de lá de cima e quer que sejamos felizes e fortes. José aceitou esta explicação com a fé confiante da infância, mas sabia que conforme crescesse, suas perguntas se tornariam mais complexas e difíceis de responder. O peso da mentira crescia mais pesado a cada ano que passava, mas a alternativa, contar a uma criança pequena que seu pai estava vivo, mas os havia rejeitado, parecia infinitamente mais cruel. Apesar de nossas lutas, aqueles primeiros anos foram cheios de momentos preciosos que faziam cada sacrifício valer a pena. O primeiro sorriso de José, direcionado a mim durante uma mamada às 3 da manhã. Seus primeiros passos hesitantes através de nosso apartamento minúsculo. Sua primeira palavra? Mamãe. Falada com tanta alegria que quase fez meu coração explodir de felicidade. Observá-lo descobrir o mundo com maravilha e deleite me lembrava diariamente porque cada dificuldade valia a pena suportar. Quando José completou 3 anos, havia conseguido economizar dinheiro suficiente para nos mudarmos do quarto, acima da lavanderia, para um pequeno apartamento nosso. Não era muito. Apenas 2 cômodos acima da padaria do seu Giuseppe, mas representava um enorme passo à frente em nossas vidas. Pela primeira vez desde me tornar mãe, senti que estávamos construindo algo estável e permanente. Seu Giuseppe, um imigrante italiano que havia vindo para o Brasil com sonhos similares aos meus, imediatamente se afeiçoou a José. Toda manhã, meu filho se sentava na escada e observava pela janela enquanto Giuseppe amassava a massa e modelava os pães, fascinado pela transformação de ingredientes simples em algo maravilhoso e nutritivo. "Ele tem alma de artista", Giuseppe diria, dando a José pequenos pedaços de massa para brincar. "Olhe como ele molda, como se concentra. Este vai criar coisas lindas no mundo." José orgulhosamente me mostrava suas esculturas de pão, e eu as exibia no parapeito da janela da cozinha até endurecerem e esfarelarem. Mas aqueles momentos de criatividade e alegria simples representavam tudo o que queria dar a ele. A liberdade para explorar, criar, ser celebrado por seus dons únicos, ao invés de julgado por suas circunstâncias. Conforme José começou a interagir mais com outras crianças no parquinho e na hora da história na biblioteca, comecei a ver como nossa pequena família era diferente da norma. Outras mães conversavam sobre os empregos de seus maridos, férias em família, planos de fim de semana que incluíam reuniões de família extensa. Aprendi a desviar perguntas pessoais e mudar de assunto quando as conversas se voltavam para tópicos que destacavam nossa situação não convencional.
Mas também comecei a ver as vantagens de nossa pequena unidade familiar. José e eu desenvolvemos um relacionamento excepcionalmente próximo, construído em comunicação honesta, experiências compartilhadas e dependência mútua que criou laços mais profundos do que muitas famílias tradicionais jamais alcançaram. Éramos uma equipe, parceiros na construção de uma vida juntos, e essa parceria nos deu força durante tempos difíceis. Dona Carmen, que havia se tornado como uma avó para José, frequentemente comentava sobre o relacionamento especial que compartilhávamos. Criei 6 filhos e ajudei a criar dezenas mais, me disse uma tarde enquanto observávamos José brincando no jardim da pensão. Nunca vi uma mãe e filho que se entendiam do jeito que vocês dois se entendem. Aquele menino sabe que é completamente amado, e isso se mostra em tudo que ele faz. José era, de fato, uma criança confiante e feliz que abordava a vida com curiosidade e otimismo. Fazia amigos facilmente, se destacava no programa pré-escolar do centro comunitário local e mostrava sinais precoces da inteligência que havia herdado de ambos os lados de sua árvore genealógica. Professores elogiavam sua bondade para com outras crianças, sua ansiedade para aprender e sua maturidade notável para sua idade. Mas conforme crescia e se tornava mais observador, pude vê-lo começando a notar coisas que não se encaixavam bem na história que eu havia contado sobre seu pai. Outras crianças tinham avós, tios e tias, fotografias de família que remontavam gerações. Nós não tínhamos parentes, história familiar, conexões com ninguém ou nada, além de nosso pequeno círculo de amigos em Campina Grande. Mamãe, me perguntou uma noite quando tinha 4 anos. Se papai está no céu, por que não temos fotos dele? Não temos avós ou primos ou alguém? As perguntas eram inocentes, mas penetrantes, destacando os buracos na narrativa que havia construído para protegê-lo. Tive que pensar rapidamente, tecendo novos elementos na história que satisfariam sua curiosidade, sem revelar a verdade que poderia devastar seu senso de segurança e autoestima. A família do papai morava muito longe, expliquei. E depois que ele morreu, eles se mudaram ainda mais longe porque ficava muito triste ficar em lugares que os lembravam dele. Mas eles te amavam antes de você nascer e ficariam muito orgulhosos do menino maravilhoso que você se tornou. Era outra camada de ficção, adicionada a uma teia cada vez mais complexa de mentiras. Mas que escolha eu tinha? Como você conta a uma criança de 4 anos que seu pai está vivo e bem-sucedido, mas não queria nada com ele? Como você explica egoísmo e crueldade adulta para uma criança que ainda acredita que o mundo é fundamentalmente bom e justo? O peso desses segredos cresceu mais pesado conforme José ficou mais velho e perceptivo. Me vi constantemente editando nossas conversas, cuidadosamente elaborando respostas a perguntas inocentes, vivendo em medo constante de que, de alguma forma, a verdade sairia de maneiras que o machucariam mais do que a proteção através de mentiras. Mas também estava determinada que esses segredos não definiriam nossas vidas ou limitariam seu potencial. Quaisquer que fossem os erros que havia cometido, quaisquer circunstâncias difíceis que o trouxeram ao mundo, José merecia cada oportunidade de construir um futuro brilhante e bem-sucedido. Trabalhei em múltiplos empregos, economizei cada centavo que podia e pesquisei cada oportunidade educacional que pudesse dar a ele vantagens que nunca poderia pagar. Por seu 5º aniversário, estava claro que José era excepcionalmente brilhante e ansioso para aprender. Os professores pré-escolares recomendaram que ele começasse o jardim de infância mais cedo, e vários mencionaram que, com apoio e encorajamento adequados, ele provavelmente poderia se destacar academicamente de maneiras que abririam portas para bolsas de estudo e programas especiais mais tarde. Aquela festa de aniversário, realizada em nosso pequeno apartamento com alguns amigos do bairro, foi um dos dias mais felizes da minha vida. Observando José soprar suas velas e fazer um pedido, cercado por pessoas que o amavam e aceitavam exatamente como ele era,
Senti que havíamos realmente construído algo lindo juntos, apesar de todas as probabilidades contra nós. Mas a vida tem uma maneira de nos testar justamente quando pensamos que encontramos estabilidade. E o desafio que remodelaria todo o nosso mundo estava prestes a voltar para nossas vidas da maneira mais inesperada possível. O dia que mudou tudo começou como qualquer manhã de sábado. José e eu estávamos no pequeno jardim atrás de nosso prédio de apartamentos, onde eu estava pendurando roupa enquanto ele brincava com seus caminhões de brinquedo numa área de terra que havia reivindicado como seu canteiro de obras. Era um daqueles dias perfeitos de primavera de Campina Grande, com o sol filtrando através das flores de ipê e a promessa de calor de verão no ar. Eu estava cantarolando enquanto trabalhava, me sentindo grata pelos prazeres simples de nossa vida. Uma criança saudável e feliz, trabalho estável que pagava nossas contas, amigos que se importavam conosco e um futuro que parecia cheio de possibilidades. José estava tagarelando sobre essa estrada que estava construindo para seus caminhões, criando histórias elaboradas sobre para onde estavam indo e o que estavam carregando. Então ouvi alguém pigarrear atrás de mim e me virei para ver uma figura que fez meu sangue congelar nas veias. Francisca Cavalcante estava no portão do jardim, mais velha e frágil do que eu me lembrava, mas ainda carregando-se com aquela compostura aristocrática inconfundível que me havia intimidado tantos anos antes. Por um momento, nenhuma de nós falou. Senti como se estivesse olhando para um fantasma de um passado que havia trabalhado tanto para deixar para trás. Ela parecia uma mulher que havia envelhecido mais do que os 7 anos que haviam passado, com fios prateados em seu cabelo, perfeitamente penteado, e linhas ao redor dos olhos que falavam de tristezas que eu só podia imaginar. Dona Francisca! Finalmente consegui dizer, minha voz mal acima de um sussurro. Como a senhora? O que está fazendo aqui? Ela entrou no jardim com a mesma graça medida que sempre possuiu, seus olhos se movendo de mim para José, com uma expressão que não consegui decifrar. Campina Grande não é tão grande quanto às vezes pensamos, Maria das Dores. Sei onde você mora há bastante tempo. A admissão enviou um arrepio através de mim. Por quanto tempo ela havia estado nos observando? O que queria depois de todos esses anos? E mais importante, o que sua presença significava para a vida cuidadosamente construída que havia criado para José e para mim? José, curioso sobre nossa visitante, abandonou seus caminhões e veio ficar ao meu lado. Instintivamente coloquei minha mão em seu ombro, um gesto protetor que não passou despercebido por Francisca. Ela estudou seu rosto com uma intensidade que me deixou desconfortável, absorvendo as características que eram tão inconfundivelmente similares às de seu marido. Meu Deus, disse suavemente. Ele se parece exatamente com Antônio naquela idade. Os mesmos olhos, a mesma expressão quando está curioso sobre algo. O reconhecimento casual da paternidade de José, falado em voz alta pela primeira vez em 7 anos, me atingiu como um golpe físico. Todo esse tempo, ela havia sabido exatamente quem ele era. Talvez até mantido o controle de seu desenvolvimento à distância. "O que a senhora quer?" Perguntei, tentando manter minha voz firme, apesar do medo que estava crescendo em meu peito. A expressão de Francisca mudou para algo que poderia ter sido arrependimento ou tristeza. "Antônio está morrendo", disse simplesmente. "Câncer. Os médicos dizem que talvez tenha 6 meses, possivelmente menos." A notícia deveria não ter significado nada para mim, depois de anos de silêncio e rejeição. Mas me vi inesperadamente afetada por ela. Apesar de tudo que havia acontecido entre nós, Dr. Antônio havia sido uma vez alguém por quem me importei profundamente. Alguém cuja aprovação e atenção haviam significado o mundo para meu coração de 18 anos. "Sinto muito em saber disso", disse, e realmente sentia. Francisca assentiu, aceitando meus pêsames com a graça de alguém que provavelmente havia recebido centenas de expressões similares nos últimos meses. "Ele fala sobre você às vezes", continuou, olhando novamente para José.
sobre aquela noite, sobre as escolhas que fez, sobre o que jogou fora. As palavras pairaram entre nós como uma ponte que eu tinha medo de atravessar. Depois de todos esses anos de silêncio, de fingir que nunca havíamos existido, o que Dr. Antônio poderia possivelmente ter a dizer que importaria agora? Por que está me contando isso? Perguntei. Francisca ficou quieta por um longo momento, observando José através da janela onde ele havia retornado aos seus brinquedos. Por que aquele menino merece conhecer seu pai, antes que seja tarde demais? Disse finalmente. E por que Antônio merece a chance de fazer pelo menos uma coisa certa, antes de morrer? A sugestão me atingiu como um raio. Por 7 anos havia construído nossas vidas em torno da história de que o pai de José estava morto. O havia protegido da verdade que poderia ter despedaçado seu senso de segurança e autoestima. A ideia de revelar de repente que seu pai havia estado vivo o tempo todo. Havia estado vivendo na mesma cidade. Havia sabido de sua existência, mas escolhido ignorá-la. O potencial para devastação era enorme. Eu não posso, sussurrei. A senhora não entende o que isso faria com ele. Ele pensa que o pai está morto. Construiu toda a sua compreensão de si mesmo em torno dessa história. A expressão de Francisca suavizou ligeiramente. E pela primeira vez em nosso conhecimento, vi algo como empatia genuína em seus olhos. Entendo mais do que você pode pensar, Maria das Dores. Vivi com as consequências das escolhas de Antônio por 7 anos, assim como você. Observei-o lutar com culpa e arrependimento. O vi se perguntar sobre a criança que se recusou a reconhecer. Ela pausou, olhando para José novamente. Mas também observei aquele menino crescer à distância. E posso ver que criança notável ele é. Ele é forte, confiante, amado. Você lhe deu uma base que não será facilmente abalada pela verdade. A conversa foi interrompida pelo próprio José, que havia aparentemente estado ouvindo mais cuidadosamente do que eu percebi. Ele se aproximou de nós com a curiosidade direta que sempre havia caracterizado sua personalidade, olhando para Francisca com olhos inteligentes. Vocês estão falando sobre meu papai? Perguntou simplesmente. O que está no céu? Francisca e eu trocamos um olhar de pânico. Quanto ele havia entendido? Quanto deveríamos contar a ele? O momento de acerto de contas que havia temido por anos havia chegado sem aviso, forçando decisões que não estava preparada para tomar. Francisca se ajoelhou ao nível de José com uma gentileza que nunca havia visto dela antes. O que sua mãe lhe contou sobre seu papai? Perguntou suavemente. José olhou para mim pedindo permissão. Então respondeu com a honestidade inocente da infância. Mamãe diz que ele era um homem muito bom, que nos amava, mas teve que ir para o céu antes de eu nascer. Ela diz que ele cuida de nós e quer que sejamos felizes. Os olhos de Francisca se encheram de lágrimas, enquanto escutava a história que havia criado para protegê-lo. Sua mãe está certa que ele te ama, disse cuidadosamente. Mas às vezes, as coisas são mais complicadas do que parecem quando somos pequenos. Pude ver o momento quando a mente afiada de José começou a processar as implicações de suas palavras. Sua expressão ficou pensativa, e ele olhou alternadamente entre Francisca e mim, com perguntas se formando em seus olhos. Meu papai não está realmente no céu? Perguntou, sua voz pequena e incerta. A franqueza da pergunta forçou minha mão. Não podia mais mentir para ele. Não com Francisca ali como testemunha. Não com a verdade pairando tão obviamente no ar entre nós. O momento que havia temido por 7 anos havia chegado. E tinha que encontrar uma maneira de lidar com isso, que preservasse seu senso de segurança, enquanto reconhecia a realidade de nossa situação. Me ajoelhei ao lado de Francisca, tomando as pequenas mãos de José nas minhas. Seu papai está muito doente, disse gentilmente. E eu pensei que seria mais fácil para você se eu dissesse que ele estava no céu. Estava tentando te proteger de ficar triste, mas talvez isso não tenha sido a coisa certa a fazer. José considerou esta informação com a resistência notável que sempre me havia impressionado. Posso vê-lo? Perguntou.
Se ele está doente, talvez eu possa ajudá-lo a se sentir melhor. A compaixão simples em sua resposta partiu meu coração e me encheu de orgulho simultaneamente. Aqui estava este menino de 7 anos, aprendendo que toda a sua história de vida havia sido uma mentira. E seu primeiro instinto era oferecer conforto a alguém que nunca havia demonstrado amor por ele. Francisca limpou lágrimas de seus olhos e me olhou com algo se aproximando de respeito. Você criou uma criança extraordinária, Maria das Dores. Antônio precisa conhecê-lo antes que seja tarde demais. E assim começou o período mais complicado e emocionalmente desafiador de nossas vidas. Enquanto concordei em apresentar meu filho ao pai, que o havia negado, ao homem cuja rejeição havia moldado cada decisão que fiz por 7 anos, ao estranho moribundo que compartilhava o DNA de José e queria fazer as pazes antes de enfrentar seu julgamento final. Os arranjos foram feitos para o sábado seguinte. Francisca sugeriu que nos encontrássemos em sua casa, a mesma mansão onde José havia sido concebido, onde eu havia perdido minha inocência e minha fé em finais de contos de fadas. A ironia não me escapou. Retornar à cena de minha queda para dar ao meu filho o pai que nunca consegui fornecer. José passou a semana fazendo perguntas que lutei para responder honestamente sem destruir sua imagem do mundo, como um lugar fundamentalmente justo e amoroso. Como você explica a uma criança de 7 anos que seu pai o rejeitou não por incapacidade de cuidar, mas por egoísmo e covardia? Como você prepara uma criança para conhecer um pai que pode amá-lo agora, mas se recusou a reconhecer sua existência por toda a sua vida? Por que papai não quis me ver antes? José perguntou uma noite enquanto o colocava na cama. Escolhi minhas palavras cuidadosamente, tentando equilibrar honestidade com proteção. Às vezes adultos cometem erros quando estão assustados ou confusos, expliquei. Seu papai fez algumas escolhas ruins, mas agora quer fazer escolhas melhores. As pessoas podem mudar e crescer, assim como você. José assentiu solenemente, aceitando esta explicação com a confiança que sempre havia caracterizado nosso relacionamento. Ele vai gostar de mim? Perguntou. A vulnerabilidade naquela pergunta quase partiu meu coração. Oh, querido, disse-o abraçando forte. Ele vai te amar. Como poderia não amar? Você é o menino mais maravilhoso do mundo. Conforme o sábado se aproximava, me vi alternando entre ansiedade e raiva. Parte de mim estava furiosa que Dr. Antônio pensasse que podia entrar dançando de volta em nossas vidas só porque estava morrendo. Que assumisse que sua morte lhe dava o direito de perturbar a estabilidade que havia trabalhado tanto para criar para José. Mas outra parte de mim reconhecia que esta poderia ser a única chance de José conhecer seu pai. Ter respostas para perguntas que só se tornariam mais complexas conforme ele ficasse mais velho. Francisca ligou 2 vezes durante a semana para verificar nossos planos e me preparar para o que encontraria quando chegássemos. Antônio estava muito mais magro do que eu me lembrava, enfraquecido pela quimioterapia e radiação. Mas estava lúcido e ansioso para conhecer seu filho. Ele está aterrorizado, ela admitiu durante nossa segunda conversa. Sabe que não tem direito de esperar perdão ou amor depois de todos esses anos de silêncio. Mas Maria das Dores nunca o vi se importar com algo da maneira que se importa com este encontro. Na manhã de sábado, vesti José com suas melhores roupas. Uma camisa branca e calças azul marinho que Francisca havia mandado, junto com um bilhete, dizendo que queria que ele parecesse o melhor possível para uma ocasião tão importante. Ele ficou pacientemente enquanto penteei seu cabelo